Oi, gente! Vamos para mais um vídeo desse curso. Qual sua palavra de vida? Reconectando o amor que cura através da constelação familiar. E a constelação familiar, ela é esse fluxo, né, de amor, de puro amor, que nos leva ao mais, que nos leva a enxergar de forma diferente aquele fato que aconteceu na nossa vida. Então, o Bert Helling, o criador da constelação familiar, ele iniciou a teoria dele como filósofo. O Bert é um filósofo. Quando você se debruça nos livros dele, às vezes é preciso até desenhar algumas palavras que ele traz, porque é complexo demais, né? Todo o movimento filosófico que o Bert nos trouxe. E dentro desse movimento filosófico criou-se esse campo psicoterapêutico. Porque é rápido o movimento que a gente olha a cena e a gente cura dentro da gente aquilo que está doendo, aquilo que é dor, aquilo que paralisou. Seja porque a gente olhou sistemicamente, né? Eu já posso aqui nesse vídeo falar assim, porque vocês já têm outros vídeos que entendem porque nós somos seres sistêmicos. Então a gente pode olhar sistemicamente para a dor dos outros, para a dor dos nossos ancestrais, ou a dor pode vir através de um movimento que eu vivi dentro do meu sistema, esse sistema onde eu nasci, do meu pai e da minha mãe. Então, o tema de hoje que eu trago desse vídeo é conversando com a dor e descobrindo sua palavra de cura. E antes de eu adentrar dentro dessa forma, dentro também dessa, vamos dizer, dessa técnica que eu desenvolvi, conversando com a dor, eu vou contar um pouco a história como tudo isso começou, né? Os meus processos são sempre processos simples, mas que levam a um processo maior, né? Então, esse movimento, gente, da gente olhar para a dor, é algo que a gente ou olhou sistemicamente lá para trás, em alguma geração, e a constelação ela traz essa força de dizer em qual geração você olhou. Porque a constelação ela traz também a teoria do psicodrama, do Moreno. Então, o psicodrama, ele vai mostrar, que o Bert trouxe um pouco dessa teoria para a constelação. Então, o psicodrama, ele vai nos mostrar, dentro da filosofia da constelação, dentro da teoria da constelação, a cena exata que tua alma está olhando. É por isso que a gente consegue descobrir na constelação se o que paralisa na tua vida é desse sistema de pai e mãe ou é de outro sistema aqui de trás que você olhou, né? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês entenderem como isso pode acontecer. Eu constelei esses dias uma pessoa que ela teve uma família assim, sabe? Uma família maravilhosa, uma mãe que é médica. Gente, mais uma vez eu tô lembrando, eu dou exemplos, mas eu não digo nomes para preservar toda a pessoa e também a ética profissional, né? Então, essa minha cliente, ela teve uma família muito bacana. Teve a mãe que foi médica, o pai engenheiro, ela conseguiu passar no concurso, o irmão também passou no concurso. Então, uma família muito equilibrada, que eles tinham todo um movimento de diálogo, de amor dentro de casa. E ela veio constelar por que a chefe dela briga tanto com ela, tem tanta questão com ela, já que ela teve uma mãe tão amorosa, porque ela entende um pouco da constelação, então ela já trouxe esse perfil. Nossa, minha mãe, ela é muito amorosa comigo e eu não consigo entender porque minha chefe, tudo que eu faço, ela quer que eu faça mais e mais e mais. E quando eu abri a constelação dessa moça, foi incrível, porque ela simplesmente ela colocou a cena de forma que ela, a mãe dela, olhava, estava tentando olhar para a mãe e para o pai,
da mãe dela, né? No caso, os avós dela, e ela estava no meio como uma criança olhando para a mamãe. Então, ou seja, ela estava como uma barreira emocional para que a mãe não olhasse o quê? O conflito do pai e da mãe. Porque o avô dela foi um homem que traiu muito a mãe. E a mãe dela tinha muitos sentimentos de raiva, de julgamentos e condenações do próprio pai, né? Tanto é que ela morreu com câncer no pulmão e ela nunca fumou, mas o pai fumava muito. Então isso foi bem sistêmico, né? E eu mostrei para ela, e aí depois eu pedi para ela trazer uma carta que representasse a chefe dela, e a chefe dela olhava para o lado de cá. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu trabalho com os bonequinhos, tá? Então a chefe dela olhava para o lado de cá. E eu desenvolvi uma técnica com os bonecos que eu pedi a ela para trazer uma outra carta, porque eu tinha feito uma pergunta ao campo. E a pergunta que eu tinha feito era: campo, para onde essa chefe olha? E ela trouxe uma cartinha de um bebê morto, com os olhos fechados. Não é nem morto, na verdade. Uma criança com os olhos fechados. Ou seja, o que é que estava nessa questão? Ela tem uma família muito boa, mas ela estava presa, querendo ser maior do que a mãe, para a mãe não olhar para a dor do pai e da mãe dela. E nisso ela se enfraquece. E essa chefe dela veio para dizer: acorda, acorda, porque a tua mãe resolveu também as coisas da vida dela. Então a chefe veio com essa força de dizer assim, né? Eu não quero você parada olhando para mim sendo maior do que eu. Aqui eu sou maior. Eu quero você viva trabalhando. Inconscientemente, gente, claro, a mãe dela não faz isso por querer, mas inconscientemente a mãe, ela trouxe a força de dizer à filha, né? Filha, olhe por mim também, para tudo isso que aconteceu. Então, esse movimento da constelação também é um movimento que muitas vezes a gente para, não é por a gente ter uma família bem equilibrada, mas a gente para porque a gente olha para as dores lá de trás, para as dores do que algo que aconteceu lá de trás. E como criança inocente, a gente tenta salvar a família. Eu sempre chamo isso de criança esponja, que é aquela criança que absorve tudo do sistema do pai, da mãe e sai trazendo um movimento muito emaranhado para a sua vida, né? Então, esse é um movimento que vai fazer essa pessoa parar quando crescer em alguma coisa. Tanto é que ela é a única que não tinha ainda casado na família, né? Estava só naquele emprego. E trazendo, né, voltando, porque a constelação tem isso, né, gente? A gente começa com o assunto e quando vê, é tão filosófico que a gente vai adentrando, e às vezes a gente perde um pouco aqui o rumo do que eu vim falar aqui hoje com vocês, né? Conversando com a dor e descobrindo sua palavra de vida. Então, gente, quando nós somos crianças, nós temos as necessidades básicas das nossas crianças, da nossa criança, que é o quê? Ser cuidada, ser alimentada, ser amada, ser protegida. E quando essas coisas não vão acontecendo dentro do sistema, de alguma forma, isso vai criando dores na gente. Seja essa dor, como eu estou dizendo mais uma vez, seja essa dor sistêmica, ou seja essa dor do que eu vivi dentro do meu sistema, com um abuso sexual, com a mãe que xingava, muito bullying, alienação parental. Então, esses movimentos de relações que vão acontecendo dentro do sistema vão deixando frases escritas na nossa alma, como eu já falei no outro vídeo, e vão deixando também o nosso coração cheio de dores, de sentimentos mal resolvidos. E essas dores, elas ficam congeladas dentro da gente como um grande iceberg, pesado, denso, né? Que não derrete. E como é que a gente vai fazer para que a gente derreta esse iceberg de sentimentos negativos, da raiva,
da vingança, que eu quero me vingar da mãe, do pai, de um tio, de um abusador, seja lá o que for. Então, o grande movimento é que isso fica preso aqui, congelado, e muitas vezes a gente fica uma pessoa amargurada por conta de tudo que aconteceu. Existem dois grandes movimentos. Um primeiro movimento é o movimento de você poder acolher a tua criança interior, né? A tua criança ferida, que é o assunto que a gente vai trazer no próximo vídeo. Mas também, quando você cresce, você tem a oportunidade de você agora, que tem mais independência dos seus pais, você poder dizer, eu vou para um processo de cura por mim agora. Porque quando a gente é criança, né? Vamos dar um exemplo assim. Quando a gente é criança e a mãe da gente decide cortar o cabelo da gente curtinho, como um homem, você é uma mulher, dependendo da mãe, ela vai lá, né? Vamos falar de uma mãe que seja uma mãe muito dominadora. Ela pega você, vai no salão e manda o cara cortar o teu cabelo curtinho feito um homem. E quando criança, você não tem a opção de dizer assim, ó, você fez isso, então eu vou me mudar daqui, eu não vou mais morar aqui porque eu tô com raiva. Porque a criança, ela depende 100% dos pais, dos adultos, daquele que cria ela, né? E aí ela vai criando movimentos de cenas e mais cenas dentro dela, de raiva, de amargura, de situações vividas, experimentadas, que centram ela numa dor e retira ela desse amor divino que ela é. E eu fiz muito esse movimento, essa frase, conversando com a dor, né? Quando eu comecei o meu processo de cura pessoal, eu fiz esse movimento com essa frase, conversando com a dor. E eu despertei para que isso é possível como técnica quando meus sobrinhos caíam. E eles caíam e se machucavam e começavam a chorar. Ah, aquela criança faz um escândalo, né? Um arranhãozinho que não foi quase nada. Ai, tia, eu caí e tal. E de repente eu chegava para ele e já lá passando água, um sabãozinho, um mertiolate, e dizia assim: ah, vamos conversar com essa dor. Vamos conversar para saber que experiência essa dor te trouxe. Aí eles olhavam atento para mim, aí dizia, né? Ah, tia, essa dor ficou aqui, sabe por quê? Porque eu fui tentar pular um muro e eu pulei errado. E eu falava assim, e agora, depois que cicatrizar essa ferida, como você vai poder pular um muro novamente? Eu agora vou botar uma cadeira e pular novamente. Então a dor, gente, a dor é para a gente conversar com ela. A conversa é a luz que vai derreter esse iceberg congelado, paralisado dentro da gente. E eu fiz muito isso antes de eu chegar a ser terapeuta, antes de eu chegar a ter uma formação em constelação familiar. Eu me curei muito em casa, muito mesmo. E foi conversando com essa dor. Então, qual é a técnica que eu usei, né? Eu chegava diante de um espelho, colocava um espelho, eu tinha um espelho que ele podia ir para o chão, e eu colocava uma vela, uma música, né? Eu sempre usei aquela música de Kennedy ou Enya, e eu ia me acalmando, centrando o meu coração. Eu gosto muito de meditar, eu tenho muita facilidade de me concentrar. A madrugada, na verdade, me seduz com o silêncio da madrugada. Eu gosto desse estado meditativo. E é dentro do estado meditativo que a gente encontra o nosso eu superior. E é lá que a gente pode ancorar todas as nossas dores e transmutar essa dor. Então eu comecei a fazer esse movimento, né, de conversar. Olhava para mim diante do espelho e eu dizia, Elisângela, eu estou aqui, Elisângela, com você. O que é que está acontecendo? Me explique. E eu ia falando, eu ia conversando comigo,
compreendendo todo o meu processo e me acolhendo amorosamente, acolhendo aquilo que estava ferido dentro de mim. Assim como eu acolhi a minha criança de 3 anos, a minha criança de 7, de 11, de 15 anos. E eu fui acolhendo uma a uma dentro de mim e dizendo para elas, né? Agora vocês estão protegidas por mim, pela adulta que eu sou. Então, gente, conversar com a dor é trazer também um processo de descobrir como chegar na tua palavra que cura você. Porque quando a gente começa a conversar, a nos questionar, a perguntar, né? Se a gente for para a área da educação, Piaget, Vygotsky, eles trouxeram essa força. Deixa a criança questionar o mundo, que é assim que ela aprende. E é esse pensamento também que o Conversando com a Dor funciona. Porque quando você conversa, você está começando a derreter esse iceberg de sentimentos congelados. Mesmo que você precise dizer para você, eu estou aqui com raiva da mamãe. Porque a mamãe só fala mal do meu pai. E eu queria conhecer quem de fato meu pai é. E esse movimento é um primeiro movimento para começar a abrir o teu processo de você depois pedir uma ajuda a um profissional que possa, porque o profissional ele vai ter uma visão mais ampla daquilo que você está fixado dentro da dor. Então é por isso que essa conversa com a dor, ela pode trazer aquela palavra que você diz assim: olha, Elisângela, eu vim aqui constelar porque na minha conversa com a minha dor, eu descobri que, na verdade, eu tenho raiva do controle que minha mãe tem de mim. Então, esses movimentos de diálogo são movimentos que a gente vai trabalhando todas as nossas emoções. Se nós nos tornamos de criança até o adulto que nós somos, calados, sem conversar, sem analisar as cenas que foram vistas, que foram vivenciadas, a gente vai psicossomatizar as doenças dentro da gente, dentro do nosso corpo, e a gente pode nos levar à morte. Então, conversar com a dor é você ser sincera com a principal pessoa que você precisa ser sincera nessa vida. Você mesma. Então, é essa verdade que você pode dizer para você. Você ter a coragem de dizer a verdade para você. Mesmo que você não diga a verdade em todo canto. Nem que seja omita para o terapeuta, né? Se for na técnica da constelação, é quase impossível, tá? Porque eu já peguei clientes que omitiram situações e a cena foi lá e mostrou a real. Então, a cena da constelação é muito viva, porque ela vem direto do inconsciente. Então, quando ela traz isso direto do inconsciente, o constelador que ele tá vinculado, alinhado à filosofia, ele vai ter mais confiança na cena do que o paciente diz verbalmente. Porque aqui tem um ego, né? Na nossa fala tem o nosso ego. E quando a gente traz a cena através dos fenômenos, que a constelação também tem um braço na fenomenologia, a gente não tem como escapar da verdade, porque ela revela. Então, conversar com a dor, para mim, começou com esse movimento, essa brincadeira que eu fazia com os meus sobrinhos. E daí, né, foi crescendo, e eu vi que na verdade, quando a gente conversa com a dor, a gente conversa não no sentido apenas de julgar, de condenar aquilo que aconteceu, mas no sentido de ressignificar e no sentido de dizer o que eu aprendi com essa dor. Porque a dor, ela vai servir para isso. Para o que você pode aprender com ela. Então, por exemplo, vamos dizer que você casou
E você era aquela mulher que era muito passiva, que o homem dominava demais e que de repente chegou um momento e você foi traída e teu casamento acabou. Se você se congela nessa dor de vítima, de dizer eu fui traída, você não evoluiu com a dor. Mas se você olha pelo ângulo da experiência, o que essa traição, o que essa separação me faz crescer, me faz aprender. Essa é a mágica. É o ângulo pelo qual você decide olhar a dor. E a partir daí você diz, eu cresço. Então é por isso que quando eu dizia para o sobrinho, e como você vai conseguir pular aquele muro de novo? Porque o que foi que eu passei para eles? Que há chance dele tentar novamente. Assim também, quando você casa, é traída, há chance de começar novamente. Assim como uma amiga sua lhe roubou algo, a chance de você começar novamente uma nova amizade. Só que agora, dando limites, não falando tudo que você tem, para que outra não te roube também. Então a dor, conversar com a dor, é para você ganhar a experiência do que você pode aprender com aquilo que você sofreu. Não com o movimento que a maioria das pessoas fazem e chegam nos consultórios bloqueadas de sentimentos de raiva, de vingança, de angústia, de depressão, porque os sentimentos estão aqui como um grande iceberg pesado, sufocando essas pessoas. Então, gente, a dor tem uma função, é isso que eu quero passar para vocês. A função da dor é o grande aprendizado de um novo caminho, de como eu posso ir agora por outro caminho, porque aquele caminho eu já aprendi. É igual a Chapeuzinho Vermelho, né? A mamãe dela disse assim, Chapeuzinho, não vá pelo aquele caminho, Chapeuzinho, porque ali tem um lobo mau, vá pelo caminho mais longo. E ela foi lá, pelo caminho mais curto, e ela se deparou lá depois com o lobo mau, né? Então, se fica a dor presa, ela não vai querer ir na casa da vovó nunca mais. Eu tô dando só um exemplo, né, gente? Mas se ela conversa com a dor e diz, nossa, realmente, aquele caminho mais curto, ele não é bom. Ele me leva mais rápido, mas não é bom. Então eu vou por outro caminho agora. O mais importante não é o que a gente passou. O mais importante é o que a gente aprendeu com a dor. Porque aí sim, aí você evolui. Aí você cresce. Aí você pode trazer o novo para a sua vida. E o novo só chega quando o velho sai de dentro do nosso coração. O que é o velho? É a raiva daquele ex-marido. É a raiva da mãe. É a raiva do pai. É a raiva disso, é a raiva daquilo. Né? A gente precisa abrir um coração iluminoso para que chegue o novo. E eu digo novo em todos os sentidos: amores, empregos, abundância, clientes, profissões, tudo. É limpar o nosso chakra cardíaco. Ele é o centro do nosso ser. Eu acho que em algum vídeo desse eu falei, mas eu vou repetir aqui, né? O coração humano é o primeiro órgão a ser formado no útero materno. Então a vida começa pelo coração. E é por isso que a física quântica, ela diz que é aqui, ó. É o desejo do coração que faz a gente realizar e materializar tudo que os nossos pensamentos querem e desejam. Mas se a gente fica só aqui e não vem daqui para cá, a gente até realiza algumas coisas, mas a gente trunca. A gente precisa começar a desejar aqui, sentir
sentir no corpo a gratidão de que você já recebeu aquilo que você deseja do universo. Você se concentra, pede e tranquiliza, sereniza, tá? Então, gente, é isso. O movimento da dor é o movimento da aprendizagem, para que essa aprendizagem possa chegar e o novo também possa chegar com ela. Então, conversar com a dor também é você descobrir a tua palavra de vida, a tua palavra de cura. E você, se você vê que essa palavra desbloqueou, ótimo. Se você vê que você precisa de um movimento maior, procura um processo terapêutico, procura ajuda. Porque o outro, quando vê a nossa alma, ele vê com outro olhar, porque ele tem a técnica para isso. Então é isso, gente. Conversem com as dores de vocês. Não tenham medo de adentrar a verdade, mesmo que ela doa. A verdade vos libertará. É só dentro da verdade que a gente pode chegar à nossa verdadeira essência. A essência que somos amores. Nós somos o amor, né? Nós somos fruto do amor divino. E também só com essa verdade é que a gente pode chegar e se alinhar ao nosso propósito de vida e dar sentido à nossa vida em estar aqui e agora. Então, gratidão, espero que vocês estejam gostando desse curso. É um curso feito com amor, com carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.